Fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade. Buscar em tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que torna a morte em vida e dá-nos alegria para servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade, tua vontade, tua vontade. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero saudá-los com o lema para essa semana, que se encontra em Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11. Ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, não há salvação sem Jesus Cristo. A palavra de Deus é muito clara nesse sentido e nos chama a estarmos atentos a isso. Saúdo a todos com essa palavra e convido a silenciarmos e a orarmos. Pai amado, queremos diante de Ti nos achegarmos arrependidos, confessarmos, Senhor, que nós somos orgulhosos, que nós somos egoístas e que nem sempre, Senhor, reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Facilmente pensamos que nós mesmos podemos conquistar a nossa salvação por meio daquilo que nós praticamos. Pedimos perdão por isso e queremos também, Senhor, Te agradecer e Te louvar, porque Tu nos chama, Tu amas a cada um de nós e deseja que cada um de nós entremos na festa que Tu tens preparado. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecermos a Teu Filho, ajuda-nos, Senhor, a andarmos em obediência aos Teus ensinamentos.
Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos e pedimos. Amém. Queridos, o texto de hoje, um dos textos indicados para hoje, ele é um daqueles que nos inquieta muito, profundamente. Imaginem se eu dissesse que somos da igreja, que frequentamos a igreja, que participamos das atividades regularmente. Imaginem se eu dissesse que nós não seremos salvos. Agora imaginemos as pessoas mais desprezíveis que nós conhecemos, as mais desprezíveis da sociedade. Imaginaram? Se eu dissesse que essas pessoas têm mais chance de serem salvas do que nós e entrar no reino de Deus, como vocês se sentem ouvindo isso? Eu convido a lermos o texto indicado, um dos textos indicados, se encontra em Mateus capítulo 21, os versículos 33, ou melhor, os versículos 23 até o 32. Ele diz o seguinte: Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo, e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E quando depois de verem isso, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos, Cristo tinha o hábito de frequentar sinagogas, os lugares de culto dos judeus. Ele tanto ia ouvir a palavra quanto pregar, quanto ensinar a palavra de Deus nesses lugares. E isso despertava o ciúme dos mestres da lei, dos sacerdotes, dos religiosos. Era necessário ter um mínimo de educação, passar por uma escola para ensinar nesses locais. O texto de hoje fala de uma situação dessas. Cristo entrou no templo e começou a ensinar. Os sacerdotes e líderes religiosos questionaram: que autoridade você tem para fazer isso? Quem te deu essa autoridade? É importante nos lembrarmos que os textos anteriores falam de algo importante para nós compreendermos isso aqui.
Naqueles dias, Jesus Cristo havia entrado em Jerusalém como um rei, cheio de honras, cheio de louvores. Quando Jesus entrou no templo, ele expulsou os vendedores que ficavam no pátio do templo, os cambistas que trocavam dinheiro no pátio do templo. E agora estava ensinando a palavra como se fosse um mestre, nos moldes deles. Cristo sabia da intenção desses homens quando ouviu o questionamento deles. Ele sabia que a intenção deles era pegar-lhe em alguma falta, para prendê-lo, para humilhá-lo, para matá-lo. Então Jesus lhes propõe uma outra pergunta e diz: se vocês responderem isso, eu respondo o que vocês me questionaram. Qual a opinião de vocês sobre o batismo de João Batista? Se era do céu, ou seja, se era da parte de Deus, ou se era dos homens. Num primeiro momento, nós não entendemos essa pergunta de Jesus. Ela parece desconexa com a pergunta dos líderes religiosos, mas ela tem tudo a ver. Jesus Cristo recebeu autoridade e poder de Deus quando ele foi batizado por João Batista. Então, na pergunta de Jesus estava a resposta aos mestres da lei. Mas os sacerdotes, os religiosos, não entenderam a pergunta de Jesus no sentido pleno. Eles logo perceberam, se nós respondermos essa pergunta que ele nos fez, a nossa situação vai ficar complicada. Eles começaram a ponderar, a discutir entre si e disseram: se nós dissermos que o batismo de João era dos céus ou de Deus, seremos questionados sobre o porquê nós não cremos. Por que não nos deixamos batizar por ele? Se dissermos que o batismo de João era dos homens, o povo vai ficar indignado com a gente, porque eles o veem como um profeta de Deus. Ponderando essas coisas, eles responderam a Jesus: não sabemos. Não conseguimos responder a tua pergunta. Da mesma forma, Cristo diz: então também não vou lhes dizer de onde vem a minha autoridade. Mas lhes propôs uma parábola ilustrando isso. De 2 filhos de um fazendeiro. Esse fazendeiro chega no primeiro filho e diz: filho, vai lá trabalhar na lavoura. E o filho diz para o pai: eu não vou, não quero ir. Mas depois ele muda de ideia e vai trabalhar. Então o homem chega para o segundo filho e diz: filho, vai trabalhar na lavoura. E o filho diz: sim, pai, eu estou indo. Mas não vai. Não obedece. Jesus Cristo pergunta então àqueles homens: quem foi obediente? Quem fez a vontade do Pai? E todos disseram: o primeiro. Embora ele tivesse dito não no início, ele foi depois. E Jesus lhes disse: os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João lhes veio mostrar o reino da justiça, o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de vocês verem isso, vocês também não se arrependeram, nem creram nele.
Mateus 21, 31 a 32. No Evangelho de Lucas, nós vemos uma afirmação parecida. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Lucas 7, 29 a 30. Queridos, Jesus Cristo estava afirmando que os párias da sociedade, ou seja, aquelas pessoas mais desprezíveis, mais desprezadas, estavam entrando antes no reino de Deus do que os próprios estudiosos da Bíblia, os líderes religiosos. Que palavra dura de Cristo! Imaginem aqueles que se achavam perfeitos, os que se achavam puros e corretos, ouvindo uma afirmação dessas. De novo, imaginemos nós, que participamos do culto com frequência, ouvindo uma afirmação dessa. Como nós reagiríamos? Como você reagiria? Qual seria a sua atitude? Eu tenho certeza de que ninguém gostaria de ouvir isso. E talvez iríamos nos indignar até com Jesus Cristo, desejar o mal dele como as pessoas desejavam que ouviram aquela palavra. Por que Cristo estava sendo tão duro com esses líderes religiosos? Porque eles eram orgulhosos de sua espiritualidade, se achavam autossuficientes, achavam que pela sua capacidade, pela sua prática da religiosidade, pelos cargos que eles ocupavam, eles tinham alguma vantagem diante de Deus. Eles olhavam as pessoas de cima para baixo, estavam perdidos em suas religiosidades, em suas tradições e costumes, deixaram o mais importante de lado. Por serem tão zelosos com a prática da lei, se achavam quase como deuses. Queridos, qual era o problema deles? Eles liam, estudavam tanto a Bíblia, falavam dela constantemente às pessoas, mas a sua compreensão da lei não era correta. Eles não percebiam que a lei de Deus lhes mostrava justamente que eles eram pecadores, que eles precisavam da graça, da misericórdia de Deus. Eles não queriam aceitar que o testemunho de João Batista sobre o Messias, sobre Cristo, era verdadeiro, tinha respaldo na Bíblia que eles tanto estudavam. Eles professavam uma profunda devoção a Deus, de que a vontade dele estava revelada nas Escrituras, mas não a entendiam. Se recusaram ao longo da história ouvirem os profetas e, por último, recusaram a mensagem de João Batista, estavam recusando a mensagem de Cristo. Contudo, os publicanos, que eram cobradores de impostos do Império Romano e eram tão odiados pelos judeus, as prostitutas que eram tão desprezadas, estavam ouvindo a mensagem, se arrependendo e aceitando a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. O estilo de vida dessas pessoas, dos publicanos, das prostitutas, era totalmente contrário à vontade de Deus.
mas foram eles que ouviram a mensagem e entenderam, se arrependeram, creram. Sendo assim, Cristo estava ensinando que cumprir a vontade de Deus ia além de observar leis e costumes. Cumprir a vontade de Deus está relacionado com arrependimento e fé em Cristo. Aqueles que se aproximam de Cristo, que se rendem a Ele, é que estão fazendo a sua vontade, que são verdadeiramente obedientes a Deus, que são filhos obedientes. A rejeição à pregação de João Batista, que apontava para Cristo, que era o início do reino de Deus, a vida eterna, se tornou o maior pecado dos líderes religiosos, dos mestres da lei. E hoje, queridos irmãos, precisamos cuidar muito para não cometermos os mesmos erros. Precisamos cuidar muito para não julgarmos as pessoas como eles faziam naquela época. Pode ser que eles se arrependam antes e creiam em Cristo e entrem no reino de Deus e surpreendam a muitos. Fica evidente nesse texto que quem vive na igreja se apoia a costumes e tradições e acha que por isso será salvo, pode se surpreender. É muito difícil aceitar que até podemos saber os mandamentos, mas não conseguimos cumpri-los. É muito difícil aceitarmos que vivemos para nós mesmos, que muitas vezes somos egoístas, que muitas vezes deixamos à beira do caminho aquele que precisa de ajuda. É difícil aceitarmos que muitas vezes viemos aos cultos, mas voltamos da mesma forma que viemos, sem nenhuma mudança, sem nenhuma transformação. É difícil aceitarmos que somos mestres em interpretar a lei para os outros, mas não para nós mesmos. De repente, somos o filho que diz sim, Senhor, mas que vai em outra direção. Então, queridos, somos convidados a sermos como o primeiro filho, que talvez até num primeiro momento não entenda ou diga não, mas o importante é nos arrependermos, mudarmos de ideia e nos voltarmos para o Senhor em obediência. Deus se agrada dos filhos obedientes. Só em Cristo, queridos, nós cumprimos a vontade de Deus. Em Cristo nós temos o sim de Deus. Como o apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Deixemos que Cristo conduza nossas vidas. Ele sim foi obediente até a morte. É pelos méritos dele que nós somos salvos, não pelos nossos. Aprendamos dele a obediência. Como desafio para essa semana, eu convido a olharmos para a Bíblia, a lermos a Bíblia, para nós. Não pensarmos nos outros, mas pensarmos em nós. O que esse texto tem a ver comigo? O que ele fala para a minha vida? E deixemos que Cristo molde nosso coração. Deixemos que busquemos arrependimento verdadeiro e sincero.
Que assim seja. Amém. Convido a baixarmos a cabeça. Senhor, nos perdoe pela nossa arrogância, pelo nosso egoísmo. Nos perdoe, Senhor, por acharmos que somos salvos pela nossa prática da lei, pelas nossas tradições e costumes. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos em arrependimento constante diante de Ti, a reconhecermos que precisamos de Ti, que nós não conseguimos por nós mesmos cumprir a Tua vontade. Obrigado por Teu Filho, que fez isso por nós e que nos oferece a salvação de graça, se crermos e confiarmos nele de todo o nosso coração. Guarde e proteja cada um que está ouvindo esta palavra. Toque o coração de cada um. Cuida, Senhor, das pessoas que estão enfermas, acamadas, em tratamentos. Cuida, Senhor, da Tami, que fez cirurgia essa semana, que ela se recupere bem, que ela seja curada. Cuide da Deli, cuide da Lorene, Senhor, da Rosana, que elas sejam restauradas e curadas também. Que Tu estejas envolvendo também a família Heinz, que está enlutada, que eles sintam, Senhor, o Teu consolo que vem do Teu Espírito Santo. Proteja e guarde cada pessoa. Fortaleça-nos na fé e na esperança em Teu Filho Jesus Cristo. E aquilo que não conseguimos lembrar com as nossas palavras, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde vossos corações e mentes nele mesmo. Amém. Grande é Teu nome, louvo-te, Senhor.